Abramos a Escritura no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler entre os versículos 12 a 15. Colossenses 3, 12 a 15 diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. A vestimenta espiritual do crente. Quando o crente nasce de novo, quando o pecador nasce de novo, Deus manda que ele tire a velha roupa e se vista de uma roupa nova. Ninguém pode continuar usando a roupa velha quando está no reino de Deus. Aquela velha roupa é a prática de todos aqueles antigos pecados, aquela imundícia, aquele asco, aquela nojeira, aquela forma impiedosa de viver, aquela terrível maneira de tratar o próximo, de tratar a Deus. E nem precisa relacionar. A roupa nova, irmãos, é a roupa que Cristo vestia. Era o traje de Cristo, a roupa nova que Ele manda com que nos vistamos. E a Escritura diz aos novos crentes assim: despojai-vos das antigas roupas, vistam-se das roupas novas. Por isso que a vida cristã necessariamente é uma vida de santidade. Ninguém pode mais viver no pecado quando chega na igreja, não é? E quando nós consideramos o contexto em que a carta foi escrita, irmãos, nós vemos que a roupa nova não tem nada a ver com aquilo que os mestres falsos ensinavam aos colossenses. Ele dizia: olha, é proibido casar, é proibido comer isso, é proibido comer aquilo, é proibido beber isso, é proibido beber aquilo, é proibido, tem que se circuncidar, tem que guardar as festas, Páscoa, Pentecostes, Lua Nova, trombetas, expiação. Como os mestres de hoje, tem que guardar o Natal, fim de ano, Semana Santa, Páscoa. Hoje nós ouvimos também isso. Do mesmo jeito que os colossenses ainda ouviam. Já ouviam naquela época. E não tem nada a ver com isso, irmãos. A nova roupa com a qual nós devemos vestir é a roupa de Cristo. É a roupa que Cristo usou o tempo inteiro. Não aquelas túnicas, mas o seu caráter, propósito do seu coração, sua bondade manifestada diariamente, sua santidade ímpar. Essa sim é a verdadeira roupa do crente. Ele precisa estar vestido com a roupa de Cristo. E é nesse sentido que nós vamos expor, nesta oportunidade, a vestimenta espiritual da qual o crente deve estar vestido. Ele deve exibir essa roupa no trato com seus irmãos na fé, principalmente, e também com as pessoas de fora da igreja. Então, com esse título, A Vestimenta Espiritual do Crente, eu trago 3 lições e sempre vou responder a seguinte pergunta: qual deve ser a vestimenta espiritual do crente? Em primeiro lugar, com relação aos seus irmãos, ele deve ser compassivo. E isso está bem claro no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revesti-vos. O que é revestir-se? Revestir é vestir de novo. Você que mora no Nordeste, 30 graus de temperatura, vai para o Sul, no tempo de julho, no tempo do inverno, e você não consegue dormir. Você veste uma camiseta e veste outra por cima, e veste outra por cima, e veste outra, e veste outra. Você está se revestindo. É isso que o apóstolo diz: revistamo-nos, revesti-vos. Revesti-vos de quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia significa um coração repleto, completo de compaixão.
É isso que significa essa expressão, ternos afetos de misericórdia. E a quem ele se dirige? Como eleitos de Deus, santos e amados. Ele se dirige a esse povo, aos eleitos de Deus, santos e amados. Interessante é que esse versículo mostra também com clareza que o amor de Deus só está relacionado com o seu povo eleito. Estão vendo, irmãos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A esse povo, você pode dizer com toda segurança, Jesus te ama. A esse povo você pode dizer, Deus te ama, Jesus te ama. Veja na página seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então o amor de Deus na Escritura só está relacionado com os eleitos. É isso que ele está dizendo. Então, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia com coração pleno de compaixão. O que é compaixão, irmãos? Compaixão vem da palavra paixão. E é a junção de duas palavras. A palavra paixão e um prefixo com. Compaixão. Compaixão. Paixão é sentimento. Seja bom, seja ruim. A gente chama de paixão. Então, compaixão é compaixão. Você tem compaixão quando você sente com. Quando você se coloca no lugar do outro e sente o que o outro está sentindo. Isso é compaixão. Ou pelo menos você procura sentir o que o outro está sentindo. Você sente as dificuldades pelas quais o outro está passando. Na área financeira, por exemplo, na dificuldade de colocar comida na mesa. Você sente isso. Você enxerga. E você vai agir. Você sente as misérias espirituais pelas quais ele passa. Você olha para o pecador assim. Ao invés de ter ódio dele, você tem compaixão. Você se coloca no lugar dele. Outro dia eu estive nessa situação. O Senhor teve misericórdia de mim. E o Senhor me chamou pela sua graça. Eu era um miserável pecador, fazia isso e aquilo. Então você sente a situação terrível e desgraçada do seu próximo. Isso é compaixão. Você sente quando ele passa por castigos, recebendo os castigos de Deus por causa dos seus pecados. Você tem dó. Você, com olhos espirituais que você tem, você enxerga facilmente as dores pelas quais as pessoas passam por conta dos seus pecados. E você sabe que são os castigos de Deus. A mão de Deus está pesando sobre ele. Eu sei perfeitamente. Então você tem compaixão. Você se torna coparticipante da paixão dele, do sentimento pelo qual ele está passando. Daí a palavra compaixão. O Senhor quer que tenhamos um coração repleto de compaixão. É o que ele chama aqui de ternos afetos de misericórdia. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A compaixão não é somente sentimento. A compaixão, ela vai além. Ela passa do sentimento para a ação. Ela se materializa. E é isso que o apóstolo está dizendo nesse versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E como é que esses ternos afetos de misericórdia se manifestam? Como é que esse coração repleto de compaixão se manifesta? Se exprime aí em bondade, em humildade, em mansidão e em longanimidade. Só os que estão relacionados aqui no versículo 12. São as chamadas facetas da compaixão. A primeira que ele alista é bondade. Bondade é a capacidade de fazer o bem. Jesus andava por todo canto fazendo o bem. Ele tinha, irmãos, um coração que não suportava ficar sem fazer o bem. Ele aliviava as dores das pessoas, ele curava. Ele aliviava as tensões, aliviava a possessão maligna, a opressão maligna sobre as pessoas, libertando-as da possessão de Satanás. Quando nós vemos Atos 10:38, é dito alguma coisa maravilhosa dessa bondade de Jesus. Em Atos 10:38 está escrito assim:
37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, quando Jesus começou a pregar na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Escuta agora, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Então ele era compassivo. Isso é sentimento. Mas ele materializava esse sentimento fazendo o bem às pessoas. O nome disso é bondade. Isso significa ser bom. E eu me dirijo a você e digo: seja bom também. Faça o bem o quanto puder. Todos os dias, todas as horas. Procure oportunidade de fazer o bem. Procure oportunidade de ser bom. Veja as pessoas ao seu redor, ao redor da sua casa, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola. Enxergue as necessidades deles e procure ser bom para com essas pessoas. Faça o bem. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês foram amados por mim. Vocês foram eleitos por mim. Então, revistam-se de um coração cheio de compaixão, que se manifesta em bondade. Sejam bons. Depois ele fala, em humildade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, agora de humildade. Nós compreendemos melhor o que seja humildade quando nós pensamos no seu antônimo, no seu contrário. Qual o contrário de humildade? Soberba. Soberba. Ser humilde é não ser soberbo. A soberba é o pecado original. A soberba é o pecado que envenena todas as relações. A soberba é o pecado que gera o egoísmo, o egocentrismo. O soberbo, por exemplo, não adora a Deus. O soberbo quer ser adorado por Deus. Pelos homens é o que ele espera. Mas eu quero também ser adorado por Deus. Esse é o soberbo. Essa prática definitivamente não pode fazer parte da roupa do cristão. Despojai-vos, ele já tinha dito anteriormente, e agora ele disse, revesti-vos, porque cristão nenhum pode vestir a roupa da soberba, porque o seu Senhor se vestiu da roupa da humildade. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde, Mateus 11, 29. Então a nossa roupa tem que ter a peça da humildade. Vocês são amados por mim, vocês foram eleitos por mim, eu chamei vocês, então revesti-vos dessa roupa, a roupa da humildade. Então, meu irmão, seja humilde, adeque-se a isso, ame a humildade, prefira. Depois ele fala na terceira peça, a mansidão, bondade, de humildade, de mansidão. Mansidão é a capacidade de sofrer injustiça, receber insultos e não reagir na mesma moeda, não retaliar. A não vingança. A mansidão, nós poderíamos dizer, significa a não vingança. Jesus foi esbofeteado, foi esburrado, ele foi escarnecido, foi ultrajado, foi despido, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, deram-lhe um caniço para simbolizar o cetro de um rei, deram-lhe um manto aparatoso para dizer que ele era o rei de Israel, um manto de palhaço, uma roupa de palhaço vergonhosa para humilhá-lo. Ele não abriu a boca, não manifestou ódio no coração, não esboçou reação alguma. Ele era manso. Como cordeiro mudo foi levado para o matadouro, calado. Ele não abriu a sua boca. É dessa roupa que a Escritura ordena que você se revista. Você é um eleito de Deus? Você é santo? Você é amado? Então, revista-se. Lá no versículo 6, ele disse assim, ó, agora, porém, despojai-vos. Tira essa roupa velha. E agora no versículo 12 ele diz, revesti-vos, vista essa roupa nova. A roupa nova da humildade, da mansidão. Essa resposta que Deus exige de nós, ela não é opcional, viu, irmãos? Ela é obrigatória. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos é um tempo imperativo.
É um tempo imperial. É um tempo que foi criado por conta das ordens do imperador. Revestivos, está no tempo imperativo. Não é opcional. Ninguém pode ficar, irmãos, o tempo todo dizendo, é difícil, eu vou tentar. Mas diz, eu vou tentar, sem nenhuma gravidade, sem nenhum senso de seriedade, sem nenhum senso de que aquilo é uma coisa de vida ou morte, aquilo é uma imposição que Deus lhe coloca sobre os ombros, um ônus para que ele carregue, de ser manso. Eu vou tentar. Meu jeito é outro e pronto. Meu jeito não é esse jeito, não. Eu respondo, você não foi chamado para ser do seu jeito. Você foi chamado para ser do jeito de Cristo e não do seu jeito. Trate logo de mudar o seu jeito, porque o seu jeito não serve. O seu jeito é o jeito da roupa velha, é o jeito da roupa antiga. Não serve aqui no cristianismo. Cumpre-nos como eleitos de Deus, santos e amados, agirmos dessa maneira, demonstrando mansidão, não retaliação, não vingança. Precisamos, meus irmãos, mover céus e terra para vencer as barreiras que nos impedem de sermos mansos. Precisamos domar todos os animais, os monstros, os bichos que nos estimulam à vingança, à retaliação. Isso é roupa velha, é incompatível com a nova vida em Cristo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, da mansidão. E a última faceta da bondade, que a Escritura lista nesse versículo 12, está relacionada aqui à longanimidade. Humildade e mansidão de longanimidade. O que é a longanimidade? É a paciência com que devemos suportar as situações adversas. Meus irmãos, quem não tem paciência entra em desespero rapidamente. Principalmente quando a adversidade chega. Nós dizemos, chuta logo o pau da barraca. Tira o mastro central do circo. Desaba tudo. Quem não tem paciência, facilmente comete suicídio. Há uma ponte em Natal que o pessoal de preservação da vida começou a fiscalizá-la. Só numa semana evitaram 45 suicídios. Só numa semana. As pessoas estão se suicidando em massa por conta do desespero, por conta da falta de paciência. Tem o problema, como todo mundo tem, mas não tem a capacidade de enfrentar, que é a paciência. Então, dá cabo da própria vida. Entra num desespero tal que dá cabo da própria vida. Desiste do emprego, desiste do casamento, não tem paciência para manter o casamento por conta de um problema, desiste do pastorado, porque não tem paciência para suportar as aflições que o pastorado traz no seu bojo, desiste das amizades, desiste até da vida. Jesus fazia o bem, recebia o mal. Jesus não se vingava. Jesus era paciente. Ele trouxe a palavra da verdade do céu, que era capaz de salvar pecadores. Mas os pecadores o mataram. Depois de pregar, foram inúmeras as vezes que pegaram em pedras para atirar nele. Era a paga que ele recebia por trazer a verdade, por fazer o bem. E Jesus, em vez de desistir, continuava pregando. Já que vocês não querem a palavra, então não vou pregar mais a vocês. Não. Ele continuava pregando. Ele curava as pessoas, recebia críticas tremendas, principalmente se essas curas fossem feitas no sábado. Mas ele continuava fazendo bem. Jesus era paciente. É essa roupa que somos chamados a nos vestir com ela continuamente, a nos revestirmos com ela diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Fique se vestindo da paciência. Quantas vezes você troca de roupa por dia? Normalmente é de manhã que você troca de roupa, talvez meio-dia, se for para a cidade, voltar muito suado, muito cansado. De noite, antes de sair, depois quando volta, veste o pijama, o baby doll para dormir. 4 vezes. É pouco revestir-se 4 vezes da paciência. Vista-se da paciência minuto após minuto no seu dia a dia. Minuto após minuto. Pergunto, sendo você um eleito de Deus, santo e amado, você tem se revestido de um coração plenamente compassivo? As facetas da compaixão, essas que estão relacionadas aqui, estão presentes em você? Bondade, humildade, mansidão, paciência?
Você tem tido paixão pela dor do seu irmão? Você tem sentido as dores que ele sente quando ele sofre? Se sim, esse sentimento tem se materializado. Se não, você tem ficado somente na boa intenção. Ah, como eu sofro por fulano, mas não faz nada para ajudá-lo. Nada, absolutamente nada. Vamos orar. É o máximo que você faz. Mas é mais do que isso. É ajudar. Porque nós vivemos também no mundo material. Nós temos necessidades materiais. E precisamos ajudar os nossos irmãos do ponto de vista material. E quanto aos sentimentos espirituais manifestados por Cristo, você tem se vestido deles? Tem se revestido deles? Tem sido humilde ou soberbo? Manso ou vingador? Paciente ou desiste rápido das coisas? Descarta logo tudo. Será que você é visto como alguém que está revestido de Cristo? Em relação a todas as coisas? E você próprio se vê assim? Você é capaz de dizer para si, eu estou revestido de Cristo? Então a vestimenta espiritual com a qual você deve estar revestido é a compaixão plena em favor dos seus irmãos. Um coração cheio de compaixão, ternos afetos de misericórdia. Essa foi a primeira lição. Mas tem uma segunda lição. Qual deve ser a vestimenta espiritual do crente? Lembre-se, em primeiro lugar, com relação aos seus irmãos, ele deve ser muito compassivo. Mas em segundo lugar, em relação aos irmãos difíceis, ele deve ser tolerante e perdoador. E isso está escrito no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pelos termos usados nesse versículo, vê-se que a Escritura indica como devemos tratar aqueles irmãos que nos parecem difíceis no meio da irmandade. A Escritura aqui fala em suportar e em perdoar. Suportar e em perdoar. Esses aspectos aqui que nós vamos tratar nessa segunda lição não excluem os anteriores. Além de você ser bondoso para com eles, isso é compassivo, paciente, não é? Tem que ser perdoador e suportá-lo. Suportá-lo. Isso aqui está posto, irmãos, porque todos nós temos a tendência de sermos bondosos, humildes, pacientes e mansos apenas com aquelas pessoas que nos são pacíficas também. Aquelas pessoas que estão mais ou menos afinadas com a nossa natureza, com o nosso padrão. Nós temos a tendência também de sermos bondosos com ele, tratá-los do mesmo jeito que eles nos tratam, com aquela educação. Mas quando encontramos um irmão mais difícil no trato, então ficamos sem agir com a roupa de Cristo. Para agirmos com esse irmão, a gente tira a roupa de Cristo e vai agir com ele na tacada. E a Escritura diz, não é assim. Ela nos ordena que, como eleitos de Deus, santos e amados, hajamos também para com os irmãos difíceis da mesma forma que Jesus agiu. E o texto aponta aqui duas formas. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Vamos falar primeiro sobre suportar uns aos outros. A palavra suportar, ela tem duas conotações. A primeira fala de tolerância. Preste bem atenção. Suportar no sentido de ser tolerante. Então precisamos ter paciência com aqueles irmãos difíceis, não nos exasperando com eles, esperando pacientemente enquanto eles crescem, enquanto eles abandonam aqueles ranços do mundo, aqueles traumas familiares que eles trazem de casa, do mundo, para a igreja quando chegam no Evangelho, aquele jeito inconveniente de ser, que aprenderam na rua, no ambiente corrompido onde estavam. Existem irmãos carecentes de educação, de recato, de modéstia. Eles são mal educados. Existem irmãos inconvenientes, ousados, atravessados, mal-humorados. Ora falam, ora viram o rosto. Existem irmãos que ora estão sorrindo, ora estão com a cara fechada. São de natureza emocional instável. Há irmãos que manifestam desequilíbrios no comportamento,
dizem coisas inconvenientes, são grosseiros muitas vezes. Há irmãos indiferentes, frios, apáticos, sem comunicação, ausentes, críticos. E a Escritura diz: suportai-vos uns aos outros, porque Cristo deu a vida por eles. Eles são filhos de Deus. Eles creram, manifestaram fé, professaram a fé, foram batizados. São como pedras brutas, acabaram de chegar, precisam ser modelados, como o escultor faz na pedra bruta, como o artífice faz na madeira, constrói uma peça de alto valor, de grande arte, mas com a paciência, suportando toda a adversidade. Em Atos 13, 17 e 18, está dito que Deus nos suportou. Atos 13, versículos 17 e 18, diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante suas peregrinações na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus nos suportou os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quando nós passamos para o livro seguinte, Romanos capítulo 15, e segure um pouco esse capítulo, versículos 1 e 2, ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, quando você suporta o seu irmão mais fraco, você está cumprindo aquilo que Deus está lhe ordenando. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. São os irmãos fracos no meio da irmandade. No versículo 3 ele diz que Cristo procedeu dessa forma, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então eu não posso procurar me agradar a mim mesmo. O que eu tenho que procurar é agradar a Deus, sendo tolerante para com os meus irmãos mais difíceis. Aqueles irmãos cujo trato ainda precisam ser burilados. É isso que a Escritura está dizendo. Jesus suportou aqueles apóstolos, irmãos, por 3 anos seguidos, de dia e de noite. Ele suportou. Tinha horas, irmãos, que ele respirava assim. Teve uma hora que ele disse basta. Mas ele suportou, ele não se exasperou, ele não os descartou, não os humilhou. Ele suportou com paciência. Ele suportou até Judas, o próprio traidor, abaixou-se, lavou-lhe os pés, aqueles pés empoeirados, com aquelas sandálias grosseiras que ele andava com elas. Depois enxugou os pés dele com a toalha que trazia cingido aqui no ombro. Nós não podemos perder o equilíbrio, a paciência, a humildade, a mansidão para com o nosso próximo, nosso irmão, só porque ele é uma criança na fé ainda e fala em desconformidade com a nossa postura de pessoas mais amadurecidas, de pessoas mais avançadas na fé. Isso é o que significa suportar, isto é, tolerar, ter paciência enquanto ele melhora, enquanto ele sobe mais de grau, de degrau. Esse é o primeiro sentido da palavra suportai-vos. Mas a palavra suportai-vos tem outra conotação. Diz aqui uma segunda conotação de suportar, que tem a ver com o apoio que você deve dar ao seu irmão. Quando o muro está pendente, prestes a cair, o homem vai, o dono da casa vai e coloca uma estaca, para que a estaca suporte aquele muro e ele não venha tombar. Então, suportar no sentido de dar apoio. Essa é a outra conotação da palavra suportar. Por que ele diz isso aqui? Porque nós temos o costume de nos afastar daquela pessoa que nos causa problemas dentro da igreja. Nós não o chamamos para uma refeição em casa. Nós não o visitamos.
nos afastamos dele, não conversamos com ele, sequer oramos por ele nas nossas orações. Temos essa dificuldade. Quanto a isso, esse segundo aspecto diz: suporte seu irmão, dê suporte ao seu irmão. Seu pai lhe deu suporte, pagou seus estudos, comprou suas roupas, pagou sua inscrição de vestibular, pagou seus livros na faculdade, comprou as coisas que você tinha necessidade. Seu pai lhe deu suporte. É nesse sentido que a Escritura manda que suportemos uns aos outros. Da mesma forma que Cristo agiu comigo, Deus agiu comigo, então devemos nos considerar e agir com o nosso próximo dessa mesma forma. Deus me deu suporte, eu preciso dar suporte ao meu irmão. É isso que a Escritura está dizendo. Mas o versículo 13 não fala apenas de suportar-vos uns aos outros, fala também em perdoar-nos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Isso aqui está posto porque esses irmãos problemáticos dentro da igreja, vez ou outra, causam transtornos, ferem irmãos, dizem coisas desagradáveis, por vezes até afrontam, são grosseiros, e mais uma série de coisas desagradáveis que causam ferimentos. Aí, quando o ferimento é causado, brota a mágoa. Brota a mágoa. E mágoa só se resolve com perdão. Não tem remédio na farmácia, nem na medicina alternativa, que possa curar mágoa, a não ser o perdão de Deus. Então, feridos estão magoados. Precisam perdoar. Então, em primeiro lugar, perdoe seu irmão lá no íntimo. Em Mateus 18, 35, naquela parábola dos devedores, Jesus falou: assim meu Pai do céu não perdoará vocês, se do íntimo vocês não perdoarem cada um ao seu irmão. O Senhor não quer um perdão só de boca, Ele quer um perdão do íntimo. Então, se você foi ferido, de imediato perdoe o seu ofensor no íntimo. E fica aguardando o momento em que ele vem perdoar. Pedir o perdão, materializar o perdão. Pedir perdão ao vivo. Quando ele chegar para pedir perdão ao vivo, você vai perdoar de imediato. Porque você já não tem mágoa dele. Você já o perdoou no seu íntimo. Quando ele vier e pedir perdão ao vivo, você vai dar um abraço nele. Vai dar um sorriso. Não vai ter nenhum problema. Dessa forma, você perdoou o seu irmão. E o Senhor ainda diz aqui no versículo 13, a razão por que eu devo perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós sempre dizemos, irmãos, que nós somos perdoados do maior pecado que alguém pode cometer. Porque nós somos acusados pela Escritura de termos matado o próprio Filho de Deus, ali na cruz. Se nós estivéssemos ali na frente de Pilatos, nós teríamos dito também: solte Barrabás, Pilatos, crucifique Jesus. Nós teríamos dado o nosso voto em favor de Barrabás. Aqueles que fizeram isso foram os nossos representantes. Se Cristo vivesse hoje, nós também diríamos: crucifiquem Jesus. Diríamos a mesma coisa. Então, somos acusados de termos matado o Filho de Deus. No entanto, o nosso texto começou com a expressão dizendo que eu sou santo e amado e eleito. Eu, assassino. E o Senhor me perdoou. Então, qual é o pecado que alguém cometa contra mim que seja maior do que o que eu cometi contra Deus? Nenhum. Então, qualquer pecado eu devo estar apto para perdoar. Então, eu pergunto: você tem sido tolerante para os irmãos mais fracos, os mal educados, os chatos, os grossos? Ou você tem voltado o rosto da direção deles? Você sequer olha para eles? Você fala com eles ou torce a boca contra eles, descartando-os? Você os tem perdoado no íntimo e depois ao vivo, aqueles irmãos que lhe feriram, quando eles vêm até você pedir perdão? Ou você nem perdoa no íntimo, nem perdoa ao vivo? Que é a pior situação. Tolerar e perdoar irmãos mais fracos é prova de que você está vestido com as vestimentas de Cristo, a legítima vestimenta espiritual, porque Ele foi perdoador e Ele suportou as nossas fraquezas e ainda suporta. Essa foi a segunda lição.
Mas aí vem uma última lição. Qual deve ser a vestimenta espiritual do crente? Em relação a todos, ele deve ser amoroso e pacífico. No versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A Escritura poderia citar uma lista interminável de aspectos que eu devo cumprir como sendo santo, eleito e amado. Mas ela resolveu parar por aqui. Resolveu parar e ela sintetizou o que falta com essa expressão. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O amor é o carro-chefe de tudo quanto diz respeito à vida cristã. Quando fala em vínculo da perfeição, pense em vínculo como sendo uma argola de uma corrente. O amor é uma argola que conecta todas as outras perfeições e virtudes da vida cristã. É o vínculo da perfeição. Todas as outras virtudes cristãs estão amarradas na argola central do amor. Tudo quanto diz respeito à vida cristã, o amor deve estar envolvido. O amor é quem vai na frente, é quem comanda tudo que vem atrás na vida do crente. O amor é supremo em todo o cristianismo. Ele domina os escritos da palavra de Deus de capa a capa. Não é difícil ler um texto deste que estamos discorrendo sem perceber que o amor mútuo aqui é a tônica de tudo quanto está sendo dito. Você percebeu que tudo quanto está sendo dito, a tônica aqui é o amor mútuo? O amor gera um coração misericordioso, um coração cheio de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. O amor gera tolerância, o amor gera perdão. Daí o apóstolo encerrar a lista dizendo assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor. É o vínculo da perfeição. Se o membro da igreja se sente amado, então ele fica encorajado a prosseguir. Não vou para aquela igreja não, porque eu não sou notado. Eu entro e saio. Bom, isso não é argumento, sabe, irmãos? Mas o fraco diz isso. O crente fraco diz isso. Eu não sou notado. Quantas pessoas já me disseram isso? Entrei, saí. Não sei quantas vezes ninguém falou comigo. Ninguém falou comigo. Eu que me dirigi a não sei quem fiz uma pergunta, mas ele só fez responder a pergunta. Então, quando um membro ele se sente amado, ele fica encorajado a prosseguir. Ele diz: na minha igreja eu sou amado. As pessoas da minha igreja têm atenção comigo, choram comigo, se alegram comigo. As pessoas da minha igreja me acodem. As pessoas da minha igreja me dão a nutrição espiritual, me ajudam na nutrição material. Eu me sinto amado na minha igreja. Então amar está vestido com a vestimenta de Cristo, porque Cristo era essa pessoa. Cristo tinha essa roupa, a roupa mais bela que há. Nenhum lorde do mundo se vestiu com essa roupa tão bela, a roupa do amor. Nem mesmo os lírios do campo, que Jesus disse: olhai os lírios do campo. Nem mesmo eles se vestiram com a roupa tão bela quanto o cristão quando se veste com a roupa do amor. E finalmente no versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui nós vemos três frases bem distintas. A primeira: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Com essa frase a Escritura está dizendo assim: olha, presta atenção, um dia você esteve em guerra contra Deus. Um dia Deus era contra você e você era contra Deus. Não havia paz entre você e Deus. Lembre-se disso. Mas aí você foi chamado por Deus. Deus teve a iniciativa de lhe chamar. Não foi sua iniciativa, foi de Deus. Ele teve a iniciativa de deparar um intermediador, um conciliador, e esse conciliador lhe reabilitou com ele. O nome desse reconciliador é Cristo. Alguém foi até você, pregou a palavra, pregou Cristo, e Deus lhe reconciliou consigo. Lembre-se disso. A paz foi imediatamente reabilitada. Por isso que a Escritura diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Era isso que nós não tínhamos antes. Nós vivíamos em angústia, em terrores, porque sentíamos o terror de Deus sobre nós.
porque eu estava em guerra contra ele. Mas uma vez que eu fui justificado pela fé, a paz reinou imediatamente. E agora, de quem eu era inimigo, me tornei amigo. Então, essa preciosíssima paz, Paulo está dizendo aqui, deve governar o nosso coração, deve ser o nosso juiz, deve ser o nosso árbitro. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo quanto envolver seus atos, seus pensamentos, suas ações, suas palavras, você deve perguntar, isso está de acordo com a paz? Isso vai me manter em paz com Deus? Se sim, prossiga. Se não, interrompa. Na hora. Não podemos ter nenhum sentimento que não esteja de acordo com a nossa paz com Deus. Lembre-se disso. Se Ele não tivesse feito isso conosco, estaríamos ainda condenados. Dessa maneira, como reconhecimento e dever, nenhum crente pode preferir estar em guerra contra outra. Nada que não esteja de acordo com essa paz deve estar na nossa vida. A segunda frase do versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo habite em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Entenda essa frase. A qual paz, não é? A qual paz também foste chamados em um só corpo. Esse só corpo aqui é a igreja. Nós fomos chamados a estar em paz com os irmãos também, que é a igreja, e não somente com Deus. Em Romanos 1 diz que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Aqui está dizendo que pela nossa justificação, pela nossa eleição, pela nossa chamada, pela nossa santidade, devemos ou fomos chamados para estar em paz com os irmãos. Do mesmo jeito que não há sentido falar em falta de paz entre nós e Deus, não há sentido falar em falta de paz em relação aos nossos irmãos. A paz é um dever. Quem tem paz com Deus tem paz com o irmão. Se alguém se aproximar de você e diz, olha, eu estou em paz com Deus, mas está brigado com o irmão lá, é mentira. Ele não está em paz com Deus. Deus não pode estar em paz com quem está em paz, com quem está em guerra com o próximo. O crente nunca pode estar em guerra contra o seu próximo, contra o seu irmão. Sempre é preferível a paz. Sempre a paz tem que ser buscada. Por isso que nós entramos, irmãos, na reconciliação. Quando eles não conseguem se reconciliar, os diáconos entram, o pastor entra, os irmãos mais próximos entram, toda a igreja entra. É preciso estabelecer a paz entre os irmãos. E a terceira frase do versículo 15 diz assim: e sede agradecidos. A última frase, e sede agradecidos. A Escritura insta conosco a que sejamos agradecidos por essa paz que Ele nos concedeu com Ele, e por essa paz que Ele nos concede com os nossos irmãos. Nós sabemos que o mundo vive em guerra. As pessoas vivem em guerra umas com as outras. Mesmo as amizades do mundo, elas são interesseiras. As pessoas, irmãos, se doam por interesse. Então elas se tornam amigas por interesse. São falsas. Os interesses permeiam as relações dos homens, a simpatia de uns para com os outros. Por interesse, as pessoas dão a própria alma, vendem a própria mãe, entregam até os filhos, como vemos todos os dias nos jornais, pais entregando as filhas à prostituição. Por outro lado, o crente é chamado à paz. A paz com Deus e a paz com os irmãos. E ele experimenta mesmo essa paz. E isso deve ser motivo de grande gratidão da parte do crente em todo o tempo. É isso que o apóstolo diz: sede agradecidos por essa paz. Quem assim proceder vai identificar rapidamente tudo aquilo que vai quebrar a razão de eu ser agradecido. Quando você recebe uma proposta, quando você ouve alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, você fica muito sensível. Epa, isso está de acordo com a gratidão que eu devo a Deus por estar em paz com Ele, por estar em paz com os meus irmãos. Você rapidamente identifica, quer dizer, os seus olhos espirituais ficam aguçados. É o que se chama de excelente visão espiritual. Isso é uma belíssima roupagem de Jesus. Jesus identificava rapidamente isso. Quando você procede dessa forma, você está vestido de Jesus. Por isso pergunto, você valoriza a sua paz com Deus? Ela lhe é preciosa, a ponto de você envidar todos os esforços para não manchá-la
para que ela não seja arranhada e Deus fique indignado contra mim, de tal forma que eu tenha que confessar os meus pecados e pedir perdão a Ele, porque eu quebrei a minha paz, desvalorizei. E a paz com seus irmãos, você também a tem? Você tem considerado que a sua paz com Deus implica em ter paz com os seus irmãos necessariamente? Isso tem se verificado na sua vida? Você tem sido amoroso? Tem valorizado a paz? Você está mesmo vestido de Cristo? Eu concluo esse sermão dizendo o seguinte: o crente vestido espiritualmente de Cristo, ele nunca poderá exibir em seu procedimento uma postura belicosa, briguenta, hostil, irascível. Não. É totalmente incompatível com a nova roupa que você é mandado usar quando você chega no reino de Deus. Você pode lembrar que o filho pródigo, quando chegou lá das pocilgas do exterior, o pai disse: tira essa roupa suja, traz ele a melhor roupa. Quem chega na casa do pai tem uma roupa nova. Não pode ficar com a velha roupa, não. Como eleito de Deus, santo e amado, Jesus foi perfeito. Assim também os seus filhos são instados a viver do mesmo jeito que ele viveu, a se vestir do mesmo jeito que ele se vestiu. Sede meus imitadores, sede santos, porque eu sou santo. Por isso que os puritanos diziam: a eleição não é abstrata, ela é visível, ela pode ser apalpada, ela se mostra numa vida de imitação de Cristo, cheia de misericórdia, cheia de bondade, cheia de mansidão, de paciência, cheia de tolerância, de perdão, de amor, de paz, de gratidão. Essa deve ser a nossa vida como crentes. O crente verdadeiro, ele está vestido de Cristo. Por isso que nós dizemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos baixar nossas fontes, vamos encerrar com uma oração. Grandioso Deus, uma vez que chegamos na tua casa, Senhor, no teu reino, e nos despojamos igualmente, Senhor, de tudo isto, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentiras, todas aquelas práticas de velho homem, nós somos instados, ó Deus, a nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de uma roupa nova, um coração cheio de compaixão, que se manifesta em bondade, em humildade, em mansidão, em paciência, em suportar uns aos outros, em perdoar uns aos outros, Senhor. Assim como recebemos de Ti o perdão, ajuda-nos, Senhor, a perdoar uns aos outros, porque Tu só perdoas a quem perdoas. Sabemos que Tu não perdoas quem não perdoa. Dá que possamos, ó Deus, na nossa vida estar enfeitados com o amor, que é o vínculo da perfeição. Dá, Senhor, que a paz que temos contigo seja juiz em nossos corações, que julgue todas as nossas palavras, julgue todos os nossos pensamentos e atos, e nos impeças, ó Deus, de cometê-los, caso não estejam de acordo com a paz que temos contigo. Dá, Senhor, que possamos ter um coração perdoador, Senhor, coração cheio de gratidão, em tudo e por tudo. Dá que possamos estar vestidos com essa roupa, uma roupa alva, com a qual nós vamos viver a eternidade. É essa roupa que os santos no céu estão vestidos já, e é essa roupa que os santos na terra também estão vestidos. Graças te damos, porque todas as vezes que maculamos essa roupa com algum dos nossos pecados, o teu sangue nos purifica, porque nós reconhecemos e pedimos perdão, e nos arrependemos, e lamentamos e choramos, para que possamos ser esse povo, Senhor. Aplica, Senhor, nos nossos corações a tua santa palavra, para que possamos, durante a semana, meditar, pensar em qual roupa estamos vestidos, com qual roupa estamos vestidos, e para que possamos revestir-nos continuamente com essa roupa maravilhosa e bela que Tu nos ordenaste a vestir, uma roupa que só nos fará bem, que mal nenhum nos fará, para que não possamos resistir a nos vestir com nenhuma delas, que o pecado não vença, Senhor, nossa disposição de nos vestir com a roupa de Cristo. Aplica no nosso coração, Senhor, a Tua palavra. Durante a semana que se inicia hoje, Senhor, guarda-nos do mal. Preserva as nossas vidas, Senhor, para que possamos não ser covardes, para que possamos não ser interesseiros, para que possamos, ó Deus, não ser gananciosos. Pelo contrário, para que possamos ser sábios, para que possamos confiar somente em Ti, e para que possamos ser santos. Preserva as nossas vidas, que em 8 dias estejamos de novo na Tua santa presença, adorando o Teu santo nome. Que durante a semana, sempre que pudermos, estejamos presentes nos estudos bíblicos, ó Deus, que só nos fazem
edificar e crescer na fé. E aumentar a nossa comunhão com os irmãos. Pedimos que tu abençoes os enfermos, como Yasmin, pessoas os enlutados, como a família Fonseca, família Lima. Console os seus corações, Senhor, para que todos possamos ser gratos a Ti, porque a despeito de tantas tragédias, Tu és o nosso Consolador. Estás presente, providenciando e indo à frente. Por isso que a Tua palavra diz que quando andamos pelo vale da sombra da morte, mesmo nele não devemos temer mal nenhum, porque Tu estás comigo e nós temos experimentado que Tu de fato estás conosco. Nosso Deus, nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém.